Um casal e a filha assassinados dentro da própria casa no interior do Paraná. Já seria um crime hediondo, mas surpreende ainda mais porque o principal suspeito é o marido de uma das vítimas. Um homem aparentemente tranquilo, conhecido na vizinhança, mas que chamou a atenção da polícia porque, quando soube que a família estava morta, não esboçou nenhuma reação. Passa das 8 da manhã quando Jean Michel, de 39 anos, chega para abrir sua loja. Seria um dia normal, não fosse ele o principal suspeito de cometer um crime bárbaro na noite anterior. Antônio Soares dos Santos, 65 anos, Helena Marra dos Santos, 59, e a filha do casal, Jaqueline Soares, de 39 anos, mulher de Jean Michel, foram encontrados mortos em casa, vítimas de golpes de faca. Doutor, a polícia tem alguma dúvida de que o Jean Michel é o autor desse triplo homicídio? Não, por isso não tem dúvida nenhuma. O Domingo Espetacular viajou até o Umuarama, no Paraná, a cerca de 580 quilômetros da capital Curitiba. Os moradores estão abalados. Foi a cidade que nunca a gente esperava uma coisa dessa, né? Porque a gente sempre encontrava ele aqui e ele era um cara super calmo. Não tem coração, né? Porque a pessoa que tem coração não faz um negócio desse, né? Antônio era empresário, tinha algumas lojas de tecidos na região. Ele e a esposa Helena se mudaram há cerca de 1 ano e meio para Umuarama para ficar mais perto da filha, que passou a morar com eles. O triplo homicídio aconteceu por volta das 10 horas da noite do último domingo nessa casa, área nobre da cidade. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte, quando a empregada da família chegou para trabalhar. Chegou, estranhou que o portão estava aberto e já entrou, viu a porta de acesso da sala semi-aberta. Estava com uma fresta e ela viu sangue na maçaneta. Ela já se assustou, ela abriu um pouquinho a porta e já viu somente os 2 pés, que seria do seu Antônio, e muito sangue. A polícia foi chamada por uma vizinha. Não havia sinais de arrombamento. Toda a casa estava em ordem, não tinha nada revirado, como acontece sempre quando se trata de roubo, né? Assim que começou a investigação, a polícia veio até essa loja, no centro da cidade, que pertence à Jean. Inicialmente, os agentes queriam apenas colher informações que pudessem ajudar a solucionar o caso. Só que a frieza do empresário, ao responder às perguntas, chamou a atenção do delegado, que o colocou como principal suspeito. Perguntaram se ele já estava sabendo do que tinha acontecido. Ele falou, eu fiquei sabendo agora há pouco aí, falei com minha mãe, fiquei sabendo da imprensa aí o que aconteceu. Mas muito friamente, né? Então isso realmente despertou forte suspeita em relação a ele. A versão que ele contou para a noite do crime aumentou a desconfiança. Ele afirma que estava em casa, né? Que na noite ele não sei o que ficou em casa. E perguntaram, inclusive, sobre a dúvida que a mãe tinha. A mãe afirma que ele não estava em casa e ele afirma que estava em casa e que a mãe não teria visto ele chegar. Fomos à casa de Jean, mas ninguém atendeu. Ô, de casa, tem alguém aí? Bom, aparentemente não tem ninguém aqui na casa, hein? Provas técnicas foram decisivas para apontar o envolvimento do empresário. Os peritos encontraram vestígios de sangue no carro dele e na casa onde morava com a mãe. Na cena do crime, as pegadas eram compatíveis com as do chinelo encontrado na casa do suspeito. Essa semana, o repórter Evandro Mandadori, da RIC TV Maringá, afiliada da Record TV, acompanhou o trabalho da polícia e abordou o suspeito. Jean, tem alguma coisa a dizer a respeito do que aconteceu na casa? Tem alguma coisa a dizer, Jean? Vai prestar depoimento? A quantidade de sangue espalhada pela casa chocou até quem está acostumado com esse tipo de cena. Chocante você chegar numa cena com a quantidade de sangue que tinha, sabendo ali que era uma família inteira praticamente, né? Foi destruída. Então tem todo esse aspecto que sim, que chocou bastante todos os policiais envolvidos nesse local. O sangue foi coletado e será enviado para um laboratório em Curitiba. O resultado deve sair em no máximo 30 dias. Essas coletas elas são importantes, em primeiro lugar, para ajudar a definir a dinâmica do crime. Mas, principalmente, ela ajuda a sustentar
né, a autoria do crime, apontar e sustentar a autoria. Segundo a investigação, Jean teria ido à casa de Jaqueline no domingo à tarde, Dia dos Pais, e entregado um presente para Antônio. E voltou à noite, quando teria praticado os crimes. Por ter a chave da casa, ele teria passado sem problemas pelo portão principal, mas não entrou pela porta e acessou o corredor lateral que vai até os fundos. Lá, ele teria atingido Antônio e Helena, cada um com um golpe de faca. Os dois tentaram fugir para dentro da casa, mas não houve tempo. Jean, então, teria subido a escada que fica na parte de trás do terreno. No andar superior, ele foi direto para o quarto dos fundos, o da Jaqueline. E a teria surpreendido no banheiro, quando ela escovava os dentes. Foram vários golpes de faca na esposa, que também morreu na hora. Outro ponto que chamou a atenção dos peritos é com relação ao número de golpes dado nas vítimas. Nos sogros, apenas um em cada. Na Jaqueline, vários. Já mostrou uma diferença no comportamento dele. Provavelmente com muito mais agressão, com mais nervosismo. Para a psicóloga, isso pode indicar que o crime teve motivação passional. É assim, uma descarga da raiva, da frustração e até de um certo ódio que se instala nessa pessoa que está muito frustrada com o fato do fim dessa relação. Esse monte de facadas mostra que o crime é passional e que ela era o objeto da raiva e da frustração dele. Nenhum vizinho percebeu a movimentação. A casa ao lado está vazia. A mais próxima é separada do local do crime por um terreno. Jean e Jaqueline se conheceram há quase 4 anos. Estavam casados há 1 ano e meio. Apesar disso, moravam em casas separadas. A relação, segundo a polícia, era conflituosa e há informações de que ela queria terminar o relacionamento. No último dia 3, 5 dias antes de ser morta, Jaqueline chegou a postar uma foto, se declarando a Jean. Conversando com lojistas que trabalhavam bem ao lado do comércio de Jean e também com moradores aqui na rua, onde ele morava há cerca de 1 ano com a mãe, nós ouvimos relatos de quem ficou muito surpreso com tudo o que aconteceu. O empresário era visto como uma pessoa educada, cumprimentava todo mundo. Um dos vizinhos, inclusive, me disse que ficou muito abalado quando soube da notícia, porque conhecia Jean desde os 14 anos. Só que, apesar da surpresa de muitos, a polícia colheu informações e traçou um perfil bem diferente do empresário. Um homem frio, ciumento e possessivo, que já havia agredido Jaqueline em outras ocasiões. Tivemos a informação, inclusive, que em certa ocasião ela iria participar de um chá com as amigas e ele teve um surto de ciúme e acabou quebrando algumas coisas na casa e agredindo a esposa, né? Consta também que ele teria até agredido a mãe. Psicopata não mata por ciúme. Psicopata não sente ciúme, porque ele é uma pessoa totalmente incapaz de se colocar no lugar do outro. E esse homem, aparentemente, da história tirada, ele só era ansiedade, angústia, né? Um psicopata não age dessa forma. Esse não é o modus operandi de um psicopata. Na terça-feira, a justiça decretou a prisão preventiva de Jean. Ele está na penitenciária de Campo Mourão, no Paraná, e nega a autoria do crime. Ele disse que ele não cometeu o crime, que ele não tem medo da investigação, né? Nós ainda questionamos ele da possibilidade de um confronto de DNA com esse possível material biológico que foi encontrado. Ele disse que não tem problema, não tem medo com relação ao resultado que vai vir. A defesa também questiona a prisão em flagrante. Foi lavrado um flagrante para investigar. Nem suspeito ele era. Então a gente já consegue ver que foi sim uma prisão ilegal, porque ele não estava em estado de flagrância.
Eveline é a outra filha do casal Antônio e Helena. Ela é juíza em Paranavaí. Tentamos contato com ela sem sucesso. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal. As vítimas são naturais de Pires do Rio, em Goiás, onde os corpos foram sepultados nesta quarta-feira. Eram tudo para nós. A gente gostava demais deles. 2 vezes no ano eles vinham aqui ficar com nós. Esse rapaz que fez essa loucura já esteve na nossa residência, já jantou com a gente. A gente não tem o que falar. A comoção tomou conta da família, dos amigos e de toda Umuarama. Cidade que agora convive com uma dor difícil